Dois irmãos, uma disputa que começou antes mesmo de nascerem, um enganador astuto e um guerreiro impetuoso. O que acontece quando Deus escolhe o mais improvável? Essa é a história de Esaú e Jacó, e ela vai te surpreender. Rebeca sentia algo estranho durante a gravidez, e Deus revelou a ela um mistério. Os dois filhos seriam duas nações rivais, e o mais velho serviria ao mais novo. Esaú nasceu primeiro, forte e peludo, mas Jacó já mostrava sua personalidade. Depois saiu Jacó agarrando o calcanhar do irmão. O nome dele significa aquele que agarra ou suplantador. Esaú era caçador, um homem do campo, mas um dia ele chegou exausto e faminto. Jacó viu uma oportunidade de ouro. Me dá um pouco desse ensopado, estou morrendo de fome, disse Esaú. Venda-me primeiro seu direito de primogenitura, respondeu Jacó. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O tempo passou e Isaque ficou velho. Era hora de abençoar seu filho primogênito, mas Rebeca e Jacó tinham outros planos. Rebeca e Jacó conversam em voz baixa, enquanto Esaú sai para caçar. Rebeca disse a Jacó, escute, acabei de ouvir seu pai dizer a Esaú que vá caçar e preparar um guisado para que o abençoe antes de morrer. Mas escute bem, meu filho, siga meu conselho. Jacó, o que devo fazer, mãe? Rebeca dá uma ordem, vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos. Prepararei um guisado saboroso, como seu pai gosta. Então você se vestirá com as roupas de Esaú e levará a comida para que receba a bênção no lugar dele. Mas mãe, e se meu pai me tocar? Eu não sou peludo como Esaú. Ele pode perceber e me amaldiçoar em vez de me abençoar. Rebeca, que essa maldição caia sobre mim, meu filho. Apenas faça o que digo. Jacó hesita, mas obedece e sai para pegar os cabritos. Jacó, agora vestido com as roupas de Esaú e com peles de cabrito nos braços e no pescoço, entra na tenda de Isaque, levando o prato preparado. Jacó disse, meu pai. Isaque, quem é você, meu filho? Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz como me pediu. Levante-se, por favor, e coma da minha caça para que me abençoe. Como encontrou a caça tão rápido, meu filho? O Senhor, seu Deus, a colocou diante de mim. Isaque, desconfiado, pede que Jacó se aproxime e o toca. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Isaque come a refeição e depois pede que Jacó se aproxime para beijá-lo. O cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo abençoado pelo Senhor. Isaque coloca as mãos sobre Jacó e o abençoa, concedendo-lhe fartura, domínio sobre os povos e a primazia sobre seus irmãos. Jacó sai apressado e logo depois Esaú entra, trazendo seu próprio prato para o pai. Meu pai, levante-se e coma da caça que preparei para que me abençoe. Quem é você? Sou Esaú, seu filho primogênito. Isaque treme violentamente, percebendo o engano. Isaque, então quem foi que veio antes de você e já recebeu minha bênção? E ela permanecerá com ele. Esaú grita de angústia, meu pai, abençoe-me também. Seu irmão veio astutamente e tomou sua bênção. Esaú chora e jura matar Jacó, enquanto Rebeca trama para enviar Jacó para Padã-Arã, fugindo da ira de seu irmão. Jacó enganou seu pai e tomou a bênção que deveria ser de Esaú. Esaú ficou furioso e jurou matar Jacó. A única saída era fugir. Rebeca, temendo pela vida do filho, aconselha Jacó a fugir para Padã-Arã, para a casa de Labão, seu tio. Jacó partiu de Berseba pelo deserto em direção a Padã-Arã, após fugir de seu irmão Esaú. Ao anoitecer, ele encontra um lugar para descansar e dorme com a cabeça sobre uma pedra.
Então teve um sonho onde viu uma escada que tocava o céu e anjos subindo e descendo por ela. Deus falou com ele: Eu sou o Senhor. Estarei com você onde quer que for. Jacó vê um grupo de pastores reunidos perto de um poço coberto com uma grande pedra. Ele pergunta sobre Labão, e os pastores apontam para Raquel se aproximando com o rebanho. Ao ver Raquel, filha de Labão, Jacó se aproximou e moveu a pedra do poço sozinho para dar água às ovelhas dela. Jacó chora de emoção e conta que é parente de Labão. Raquel corre para contar ao seu pai. Jacó conversa com Labão, que o recebe bem. Após um mês, Labão propõe um acordo para o trabalho de Jacó. Jacó se apaixonou por Raquel e fez uma proposta para Labão. Jacó diz a Labão que trabalhará 7 anos em troca de Raquel, a filha mais nova de Labão. Labão aceita a proposta e Jacó trabalha os 7 anos. E assim, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas para ele pareceram poucos dias, pois a amava. Jacó está feliz e ansioso para se casar. Durante a festa, Labão realiza o casamento à noite. Na manhã seguinte, Jacó descobre que se casou com Lia e não Raquel. Quando amanheceu, eis que era Lia. Jacó ficou indignado com Labão. Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel. Por que então me enganaste? Labão justificou o seu ato, dizendo que não era costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Ele propôs a Jacó que esperasse o término da semana de núpcias com Lia e que, em troca de mais 7 anos de trabalho, ele lhe daria Raquel. Jacó concordou e, no fim da semana, Labão deu Raquel a Jacó. Jacó tem filhos com Lia, Raquel e suas servas. Deus abençoa Jacó e seu rebanho cresce mais que o de Labão. O Senhor abençoou Jacó, e ele se tornou muito próspero. Então disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó, observando o rebanho pensativo, enquanto vozes murmuram ao fundo. A relação entre Jacó e a família de Labão se deteriora. Os filhos de Labão começam a acusar Jacó, dizendo: Ele tomou tudo o que era de nosso pai e ficou rico às nossas custas. A inveja cresce e o semblante de Labão já não é o mesmo para com Jacó. Os filhos de Labão sentem que Jacó está ficando mais próspero do que eles. No meio desse conflito, Deus aparece a Jacó e lhe dá uma ordem clara: Volta para a terra de teus pais e eu estarei contigo. O Senhor reafirma sua promessa de proteção a Jacó. Jacó encontra Lia e Raquel no campo, em segredo, longe dos olhos de Labão. Jacó precisa tomar uma decisão difícil. Ele chama suas esposas para uma conversa longe dos olhos de Labão e expõe a situação. O semblante de vosso pai mudou para comigo, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Jacó relembra como Labão o enganou várias vezes, mudando seu salário 10 vezes. Jacó relembra as dificuldades que enfrentou. Durante anos, Labão tentou enganá-lo e mudar seu salário várias vezes, mas Deus o protegeu, fazendo com que os rebanhos se multiplicassem a seu favor. Jacó compartilha com suas esposas um sonho onde Deus confirma que ele tem abençoado sua vida. Raquel e Lia trocam olhares, refletindo sobre as palavras de Jacó. Raquel e Lia também sentem que seu pai já não as valoriza mais. Elas dizem: Temos ainda parte ou herança na casa de nosso pai. Ele nos tratou como estrangeiras. Elas percebem que Labão não apenas enganou Jacó, mas também a elas mesmas, usando-as como parte de suas estratégias egoístas. Além disso, Deus fala com Jacó, ordenando-lhe que volte à sua terra natal. Jacó reunindo suas esposas, Lia e Raquel, em segredo, longe de Labão. No meio da noite, Jacó e sua família partem secretamente, levando seus bens e rebanhos. Enquanto Labão estava longe, tosqueando ovelhas, Jacó parte às escondidas, atravessando o rio Eufrates e seguindo para Gileade.
Mas algo inesperado acontece. Raquel rouba os ídolos da casa de seu pai. Raquel rouba os ídolos sem que Jacó saiba. Labão descobre a fuga 3 dias depois. Ele reúne seus homens e sai em perseguição, furioso. 7 dias depois, Labão alcança Jacó no Monte Gileade. Mas antes do confronto, Deus aparece a Labão em sonho e o avisa: não fales a Jacó nem bem nem mal. Deus impede Labão de fazer mal a Jacó. Labão se sente traído. Ele pergunta a Jacó por que fugiu sem se despedir e por que roubou seus deuses. Jacó, sem saber do roubo, permite que Labão procure os ídolos. Labão revira as tendas, mas Raquel, que esconde os ídolos em sua cela, engana o pai, dizendo que não pode se levantar porque está no costume das mulheres. Jacó e Labão discutem. Jacó expressa sua indignação por ter sido tratado injustamente por 20 anos. Jacó declara que Deus o protegeu e que, se não fosse pela misericórdia divina, teria saído de mãos vazias. Diante da tensão, eles fazem uma aliança. Eles erguem uma pilha de pedras como testemunho do pacto de paz. Labão propõe um pacto. Nenhum dos dois ultrapassará aquele monte para fazer mal ao outro. Eles comem juntos e na manhã seguinte, Labão despede-se de suas filhas e netos, retornando para casa. Jacó observa Labão partindo, aliviado, e depois volta seu olhar para o caminho à sua frente. Jacó finalmente está livre, seguindo rumo à promessa de Deus. Mas novos desafios o aguardam. Logo, ele terá que enfrentar seu irmão Esaú. Antes de encontrar Esaú, Jacó teve um encontro decisivo com o próprio Deus. O anjo tocou sua coxa e ele ficou mancando, mas saiu dali com um novo nome, Israel. Jacó ouve que Esaú vem ao seu encontro com 400 homens e teme o pior. Ele ora a Deus e envia presentes para acalmar Esaú. Jacó lutou com Deus à noite e, ao amanhecer, recebeu um novo nome, Israel. Jacó levantou os olhos e viu Esaú vindo com 400 homens. Com medo do que poderia acontecer, ele organizou sua família em grupos e foi à frente, curvando-se 7 vezes em sinal de respeito. Para a surpresa de Jacó, Esaú não veio para lutar, mas para abraçá-lo. Os dois irmãos se emocionam e choram juntos. A inimizade do passado foi esquecida. Jacó então apresenta sua família e cada um se curva diante de Esaú. Ele também insiste para que Esaú aceite presentes como sinal de paz. Meu irmão, eu já tenho o suficiente. Por favor, aceite meu presente, pois ver seu rosto é como ver o rosto de Deus. Esaú convida Jacó para seguir com ele, mas Jacó decide ir em um ritmo mais lento para proteger sua família e rebanhos. Assim, eles tomam caminhos diferentes, mas em paz. Que história emocionante! Esse reencontro, em que graça de Deus transformou a rivalidade em perdão, nos ensina sobre o poder da reconciliação e do perdão. Assim como Esaú perdoou Jacó, nós também devemos perdoar aqueles que nos machucaram. Assim, Jacó seguiu seu caminho e se tornou pai das 12 tribos de Israel, cumprindo a promessa de Deus. Lição da história: Jacó enganou e foi enganado, mas Deus o transformou. O perdão entre irmãos nos ensina que Deus muda corações. O que você aprendeu com essa história? Comente aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva para mais histórias da Bíblia.